E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, e sejam muito beinvindos ao seu Momento Herói! Hoje, só um minutinho, sim aqui, deixa eu me organizar, ok. Bom, aproveitando que hoje é um dia muito especial, afinal é dia dos namorados, eu resolvi estrear um quadro novo aqui no canal, do qual eu intitulei carinhosamente de Analisando a História. E hoje nós vamos analisar uma história que é extremamente emocionante, galera. Uma das histórias do nosso querido Homem-Aranha, que é o personagem favorito de muita gente, que é a história Homem-Aranha Azul. Bom, mas antes de tudo, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam aqui no canal e já deixem o seu like. Lembrando que a inscrição é gratuita e você pode se desinscrever a hora que você quiser. Além disso, também gostaria de pedir que, bom, como é um quadro novo, eu gostaria de pedir que vocês comentem aqui sugestões de outras histórias que vocês querem que a gente analise. E agora, sem mais delongas, vamos para um breve contexto. Bom, eu acredito que cada um de vocês já deva ter conhecido um pouquinho da história do Homem-Aranha, não é mesmo? Que conta a história do Peter Parker, um jovem, magrelo, adolescente e tudo mais, que é picado por uma aranha radioativa, ganha poderes incríveis e se torna um herói, blá 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 blá, não é mesmo? Mas quem acompanha ele há mais tempo sabe que a vida do herói não é um grande mar de rosas, não é mesmo? Isso porque, além de lidar com as suas responsabilidades como herói, que é salvar a cidade e combater o crime, o que é uma rotina estressante por si só, ele ainda tem que conciliar tudo isso com cuidar da sua tia, trabalhar, estudar, ver os seus amigos e tudo mais, não é mesmo? Ou seja, não é fácil ser o Homem-Aranha, não é mesmo, galera? E, bom, quem acompanha ele há mais tempo ainda sabe que toda a sua trajetória também é marcada por diversas perdas e tragédias pessoais, não é mesmo? Dentre elas a morte do seu tio Ben, que basicamente fez com que ele entendesse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e também, é claro, a morte da sua antiga colega de classe, a Gwen Stacy, que foi o primeiro amor da vida do Peter. E bom, foi uma relação bem conturbada, cheia de idas e vindas, não é mesmo? E quando finalmente foi oficializar o romance e eles puderam viver desse amor, foi tarde demais, e a Gwen acabou infelizmente sendo morta pelo Duende Verde, não é mesmo, galera? E isso foi um assunto tão traumático na vida do Homem-Aranha, que mesmo ele se tornando um herói melhor, seguindo em frente, tendo até um relacionamento estável com a Mary Jane, a morte da Gwen Stacy ainda é um assunto delicado pra ele, não é mesmo, galera? E bom, a história Homem-Aranha Azul elucida como a Gwen Stacy afetou a vida do Peter de tantas maneiras, não é mesmo? Bom, agora vamos para a história em si. A história se passa numa noite, e não é uma noite qualquer. É a noite do Dia dos Namorados. E nas ruas de Nova York, vemos o nosso querido Cabeça de Teia se balançando pelas suas teias, não é mesmo? Só que ele não está procurando crimes. Não. Seu balanço é muito mais melancólico. Em sua mão, ele carrega um gravador de voz e uma rosa. E ele começa a gravar uma declaração endereçada a Gwen Stacy. Nela, ele relembra todos os momentos felizes que ele teve ao lado dela. O amor que ele sentia por ela, até mesmo alguns acontecimentos engraçados, como a chegada da Mary Jane, o que deixou a Gwen um pouquinho enciumada. Mas isso ainda não tira o pesar nas palavras do Peter, porque quantas vezes a máscara não colocou ele num dilema entre ficar com a Gwen e salvar a cidade? Quantas vezes? E então, quando finalmente eles puderam desfrutar do seu amor, o sentimento havia vencido, já era tarde demais. E no fim de toda essa declaração,
de todo esse amor contido, o passeio do Homem-Aranha acaba no lugar onde a Gwen Stacy morreu. E lá, ele deixa a rosa como símbolo de que ele nunca vai esquecer ela. E que o amor que ele sente por ela ainda está dentro dele. Triste, né, galera? Triste demais. Uma luz no fim do túnel. Bom, pessoal, eu acho que deu para entender um pouquinho do porquê que esse assunto é tão delicado para a vida do Homem-Aranha, não é mesmo, galera? Mas eu reconheço que, apesar dessa tragédia, o Peter, no processo, também acabou se tornando um herói melhor, uma pessoa melhor. E não só ele, não é mesmo? Mas todos os personagens do ciclo do Homem-Aranha. Um exemplo claro disso é a própria Mary Jane, que antes da tragédia, da morte da Gwen Stacy, ela era uma personagem que era tipo, a vida é uma festa, vamos curtir a doidada e tudo mais. E quando a Gwen morreu, ela percebeu que a vida não é só uma festa. E que tem coisas mais importantes. E eu acho que isso é o que torna mais legal sobre a personagem, não é mesmo? Que, por mais que assim, eu goste da Gwen Stacy e tudo mais, não tem jeito, cara. Eu gosto muito mais da dinâmica do Peter com a Mary Jane. Não tem, eu gosto. Fazer o quê? É gosto. E assim, eu acho muito interessante porque, por mais que a Gwen seja uma pessoa especial na vida do Peter e também pra Mary Jane, não é mesmo? Os dois sabem disso e eles se unem nessa dor e eles ressignificam todos esses sentimentos, o que eu acho muito bonito. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui do Momento Herói e, bom, começamos bem emocionados, não é mesmo, galera? Mas é porque é um dia especial, não é mesmo? Onde celebramos o amor. E, bom, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem especial para os casais que nos acompanham, não é mesmo? Que seria: não perde tempo não, gente. Diz pra essa pessoa especial o quanto ela é especial. Diz. Não precisa ser nada mirabolante, não precisa esperar o momento certo. Só diz: eu te amo. Isso vale mais que qualquer outra coisa, gente, acredite. Isso vale mais do que tudo. E é claro, aproveite os bons momentos ao lado dela. Tá bom? Bom, ai, Momento Herói é meio manteiga derretida, gente. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Momento Herói é muito emocionado. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir que, se você gostou de mim, gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho para não perder as notificações. E se você não gostou, não dá dislike. Compartilha com seu filho, compartilha com a sua filha. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Até a próxima e tchau. E feliz Dia dos Namorados. Beijão.